Efésios capítulo 13, eu quero ler do versículo 2 até o versículo 5 e vou te explicar algumas coisas para a gente entrar num oceano muito lindo. Diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos descrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Na semana passada, eu comecei a falar com os irmãos aqui sobre o assunto no campo da escatologia bíblica, e eu sugeri aos irmãos que trouxessem caneta e papel, ou material de anotação, e agora eu vou provocar. Quem lembrou de trazer, levanta a mão. O número ainda é pequeno, parabéns aos que trouxeram. A igreja aplaude ao Senhor aí por esses que lembraram. Isso. E na próxima terça você lembra. Eu falei aqui semana passada sobre primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, e eu falei sobre a última hora. Me concentrei em Mateus capítulo 20, quando Jesus narra a parábola da vinha, e ele fala de um senhor que saiu a procurar trabalhadores para a sua vinha, e ele diz que aquele senhor saiu de madrugada, saiu à hora terceira, saiu à hora sexta, saiu à hora nona e saiu à hora undécima. Eu mostrei para os irmãos, dentro do tempo bíblico, o que cada uma hora dessas representou na história da igreja e qual a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o fim do dia profético, do dia escatológico, do dia de Deus. A noite está chegando. Hoje eu quero falar sobre as 7 dispensações do plano de Deus, ou as 7 dispensações e as alianças de Deus. As 7 dispensações e as alianças de Deus. E quando eu comecei a estudar ontem à noite sobre esse assunto, o meu pensamento era falar sobre as 7 hoje. Mas na medida que eu fui estudando e a madrugada foi me encontrando, eu cheguei à conclusão que não conseguiria falar sobre as 7 dispensações hoje, portanto vou falar apenas de uma, a dispensação da inocência. Diga comigo: dispensação da inocência. Para que isso, pastor? Eu disse aqui semana passada que se você quer entender os tempos, os sinais, e o que a Bíblia diz no Apocalipse, o que significa cada uma das coisas que a Bíblia menciona, você não vai começar compreendendo o Apocalipse lendo o Apocalipse. O Apocalipse é o livro do fim de todas as coisas, da conclusão. Então é preciso fazer uma caminhada no tempo, na história bíblica, para nós compreendermos a maneira que Deus desenrola a nossa história, a fim de o tempo chegar até nós, ou de entender o tempo que nós estamos vivendo.
o pensamento, o raciocínio, a escola de pensamento chamada de dispensacionalista, e que divide a história da humanidade desde a criação do homem até o final dos tempos, das épocas e das eras, divide toda essa história em 7 períodos, em 7 épocas, em 7 eras. Eu já preguei sobre esse assunto, as 7 dispensações, numa pregação só. Mas eu entendo que, se a ideia é entendermos, para depois de tudo isso a gente entrar nos sinais do arrebatamento, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, nós precisamos começar lá do princípio. Essa madrugada eu pensei assim: é capaz de Jesus voltar e eu não ter terminado de pregar essa série de mensagens. Aí a minha esperança disse assim: não, é capaz de Jesus voltar e você nem ter começado, porque ele poderia ter voltado na madrugada, ele poderia ter voltado ao longo desse dia que se passou. Quero que o irmão entenda que, para os estudiosos da Bíblia Sagrada, há essa divisão da história da humanidade, da história sagrada, em épocas. É o método mais antigo de estudo das Sagradas Escrituras. Não é apenas o método mais antigo, segundo alguns estudiosos, também é o mais razoável, o mais organizado, o mais detalhado na compreensão do organograma de Deus em relação à humanidade. Nós vamos caminhar na história nas próximas semanas. Nós vamos entender o que aconteceu e onde estamos, e quando nós chegarmos em determinado momento, você vai perceber que o inferno não é um equívoco de Deus, porque algumas pessoas dizem assim: o Deus de amor não lançaria a sua criatura no inferno. É preciso entender que o Deus de amor vem tratando com a humanidade de maneira longânima, paciente, amorosa, extraordinária, dando sempre ao homem e à mulher toda a possibilidade de resgate, de salvação. Então, esse sistema de estudo que faz da história da humanidade subdivisões em períodos, vai mostrar para nós a maneira como Deus se revelou em cada tempo, a maneira como Deus se revelou em cada época. Esses 7 períodos que nós vamos estudar, e que Paulo chama de dispensação da graça de Deus, um dos períodos é chamado de dispensação da graça de Deus, começa na criação de Adão, em Gênesis capítulo 2, e vai até aquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Nós vamos observar, por exemplo, que em cada um desses períodos Deus fez uma aliança com a humanidade, e cada vez que a aliança foi quebrada, preste atenção nisso, nunca foi Deus quem rompeu a aliança com o homem. Vou repetir: nunca foi Deus quem rompeu a aliança com o homem. Diga comigo: nunca foi Deus quem rompeu a aliança com o homem. Sempre foi o homem quem quebrou a aliança com Deus. Agora é bom lembrar, e eu quero começar explicando que das 7 dispensações, 5 já se cumpriram. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, e a 7ª está por vir.
É por isso que é necessário compreender tudo isto para então pensarmos em Apocalipse. Eu tive uma colega lá no colégio em 1900 e antigamente, nem faz tanto tempo assim, e ela disse para mim um dia que ela iria rasgar o Apocalipse da Bíblia dela, porque cada vez que ela lia o Apocalipse ela tinha pânico. Quando as pessoas não compreendem toda a construção de Deus em nosso favor, elas sentem pânico. Na medida que nós compreendermos Deus, a sua palavra e o seu plano, nós vamos nos apaixonar cada vez mais por Ele e pela sua palavra. Então observe, 5 dessas dispensações já se cumpriram, uma está em andamento, a outra está para se cumprir. Vamos falar da primeira, chamada de dispensação da inocência. Deixa eu começar lembrando aos irmãos que quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo 29 diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem inventou para si muitos artifícios. Quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Note que Deus partilha com o homem a sua natureza. A maneira detalhada com a qual Deus cria o homem não se dá em nenhuma outra fase da criação. Se o irmão lê o Gênesis capítulo 1, vai observar que em todos os períodos da criação o Senhor diz: haja. E o escritor diz: e houve. Mas no momento de criar o homem, ele diz: façamos. Êxodo capítulo de número 4, quando Deus conversa com Moisés, e Moisés argumenta com Deus que ele não pode ir a Faraó, porque ele é pesado de língua. O Senhor diz assim: ô Moisés, quem criou a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o olho do homem? A expressão ali indica que na criação do homem o Senhor desceu. Para toda a criação ele disse: haja. Mas para a criação do homem ele desceu, ele manuseou. Ele fez uma obra de arte. Ele desenhou. Ele trabalhou cada detalhe na moldura do barro. E quando está apenas um boneco de barro lançado ao chão, ele chega lá e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Gênesis 2:7. E Moisés, escrevendo Gênesis, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o espírito da vida. E o homem foi feito alma vivente. E é muito interessante que quando Deus cria o homem, Ele dá ao homem algumas ordenanças. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, 27, 28. Quais são essas ordenanças? Anota se quiser. Primeira, povoar a terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. A segunda ordenança que o Senhor dá ao homem é: domina. E é interessante que Deus não criou o homem para dominar sobre o homem. Em nenhum momento ele diz: o homem domina sobre o homem. E ele diz ao homem: domina a terra, domina os animais, domina a natureza.
Terceira ordenança de Deus para o homem, em Gênesis 1 e 2, domine sobre os animais. Esse poder de domínio sobre os animais é tão grande no Éden, que a Bíblia diz que os animais passam por Adão, para que Adão lhes dê nomes, e assim como Adão chamou, assim foi. Havia domínio. Quarta ordem de Deus para Adão no Éden: cuida do jardim, zela da tua casa, da tua morada, do lugar onde eu te estabeleci. E a quinta ordem: de toda árvore do jardim poderás comer. Gênesis 2, 16 e 17. Eu quero chamar você à conjugação verbal. De toda árvore do jardim poderás comer. Diga comigo: poderás. Repete: poderás. A expressão está na segunda pessoa da conjugação verbal, no singular. Deus não está falando no plural. Deus não está falando com Adão e Eva, está falando com Adão. Diga comigo: Deus falou com Adão. Esposa, ou esposa, dá uma olhadinha no seu marido e diz para ele assim: está vendo? Deus falou com Adão: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não diz não comereis. Entende? Estas são as ordenanças que o Senhor dá a Adão. Quer saber mais? Aqui é a dispensação da inocência. Não há pecado, não há malignidade na terra, não há mal, não há erro, não há equívoco. E a criação do homem é tão especial, eu já disse, ele é o único de quem a Bíblia nos leva a entender que o Criador desceu para criar, para formar. Quando termina, ele sopra no homem o espírito de vida, ruach, vento do âmago de Deus. Só o homem recebeu essa dádiva. E Deus ainda olha para ele e diz: a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, parecido com a divindade. Não é só isso. Se o irmão ler o Gênesis capítulo 2, 1 e 2, o irmão vai perceber que a Bíblia diz no capítulo 1: e a terra produziu erva, e árvore frutífera, e árvore frondosa. Quem produziu? Quem produziu? Pode falar sem medo, se você errar a gente aprende. Quem produziu? A terra produziu. O Senhor diz: produza a terra, e a terra produziu. Mas o Éden, a Bíblia não diz que a terra produziu o Éden. A Bíblia diz em Gênesis 2 que o Senhor plantou um jardim. Toda árvore que havia a terra produziu, mas o Éden, a Bíblia diz no capítulo de número 2 que o Senhor, versículo 8, que o Senhor plantou um jardim à banda do Oriente, no Éden. Muito antes disto, a Bíblia faz menção na eternidade de um jardim do Éden. Ezequiel capítulo de número 28 e Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, a Bíblia diz do querubim ungido. Ele era o aferidor da medida, e a Bíblia diz que ele habitava no Éden. Esse querubim se levantou contra Deus, e ele é expulso
De onde? Do Éden. E lançado à terra, estabelece o seu quartel-general no cosmos, nas regiões celestes. Quando Deus cria Adão, em algum lugar onde o Éden estava, o Senhor pega o Éden e planta para Adão morar. Olha o privilégio. Quem morava no Éden? O querubim. Quem passa a morar no Éden? Adão. É justamente por isso que Satanás interfere na paz da criação. Adão está no lugar perfeito. Deus cuida das necessidades de Adão de tal maneira que o Senhor diz: não é bom que ele esteja só. Vou lhe fazer uma adjutora, uma auxiliadora, que lhe seja igual, que lhe seja idônea, que lhe seja compatível. Alguém que se parece com ele, mas não é igual a ele. E o Senhor tira do homem a costela, que a tradição judaica diz que não é costela no sentido osso. O Senhor tira a metade do homem, e dessa metade forma a mulher. Para quê? Para que o homem tenha todas as suas necessidades supridas, emocionais, psicológicas. Ele não vai ficar só, ele tem alguém que lhe supre. No aspecto do relacionamento, sua alma estará suprida pela convivência. Mais que isso, Gênesis 3:8 diz que Deus, todos os dias, na virada do dia, diga comigo, na virada do dia, repete, virada do dia. Ei, qual foi a última hora que eu falei semana passada? 1/10. Que hora é a hora da virada do dia? Hora 1/10. Todo dia na virada do dia, o Senhor vinha para o jardim. Você já imaginou 5 da tarde a campainha da tua casa tocar, e quando você abrir a porta, é o próprio Deus dizendo: vim tomar o chá da tarde com você. Vamos dar uma caminhada na praça, porque eu quero conversar com você. Você já parou para analisar isso? Adão tinha esse privilégio na chamada dispensação da inocência. Ele se relacionava com Deus. E é incrível que Adão tem uma inteligência em comum, uma intuição em comum, perfeição física, mental e moral em comum, tão em comum que é Ele quem dá nome a todos os seres vivos. Tão em comum que é Ele quem gerencia toda a criação. Satanás viu isso e disse: não posso deixar isso barato. E vem Satanás ao Éden, para romper esta comunhão. É também no Éden e na dispensação da inocência que Deus faz a primeira aliança com a humanidade, que a teologia chama de aliança edênica. Nesta aliança, Deus se compromete com o homem de visitá-lo, de se relacionar com ele. Ele vai crescer, vai multiplicar, vai encher a terra, e a bênção de Deus estará sobre ele. E na aliança edênica existem 6 elementos que não podem ser ignorados. O primeiro, quando o Senhor diz: enche a terra com a raça humana, multiplica, povoa.
Segundo elemento dessa aliança, o Senhor estabelece, subjuga, domina. Use a criação para o teu proveito. Sabe, Deus entregou e disse: é teu. Terceiro elemento dessa aliança, o Senhor dá ao homem comando. E diz: de toda árvore do jardim, coma. Interessante, o Senhor só estabeleceu um limite: toda árvore do jardim, coma. Desfrute. Uma aliança está estabelecida: abstenha-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre que Deus te der uma bênção, preste atenção nisso, Ele vai te estabelecer uma restrição. Fala aí com seu vizinho: sempre que Deus te der uma bênção, Ele vai estabelecer uma restrição. Não existe bênção sem obediência. Então a restrição é para colocar o homem sob o teste da obediência. E a penalidade da desobediência era muito clara. Deus não foi omisso. Ele diz em Gênesis 2, 16 e 17: no dia que dela comer, diz, certamente morrerás. Então o homem está na dispensação da inocência. Ele sabe que tem todo o direito e que tem uma restrição. Mas Satanás, vendo isso, aparece. E o Gênesis 3 é um diálogo bem estranho, porque Satanás aborda a Eva e não Adão. E porque Satanás faz um trocadilho com Eva. É assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim poderás comer. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 3, versículo 2, versículo 1. É assim que Deus disse: de nenhuma árvore do jardim poderás comer. Na verdade o Senhor disse: de toda árvore poderás comer. Eva responde: não. Ele diz que de toda árvore poderemos comer, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva vem e solta um acréscimo: da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: dela não comerás, nem nela tocarás. O Senhor não disse nem nela tocarás, o Senhor só disse: não comerás. Satanás lança uma semente e consegue cooptar a atenção de Eva. O que é interessante é que o texto revela que Adão havia orientado a Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto havia orientado que ela diz à serpente: da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: não comerás. Então Satanás diz: que nada, isso é porque Deus sabe que no dia que comerdes desta árvore, sereis semelhantes a Ele. Satanás tenta a Eva exatamente no mesmo veneno onde ele próprio caiu, no desejo de ser igual a Deus, no desejo de se tornar como Deus. E a Bíblia diz que Eva viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e ela comeu, tomou-a para si, e ainda levou-a e a deu ao seu marido, e ele também comeu. Versículo 6. Qual foi o estágio da queda? Quais foram os estágios da queda? Primeiro, ver. Segundo, ouvir. Olha para o seu vizinho e fala com ele assim: pare de ouvir a voz do diabo. Pare de ouvir a voz do diabo. O diabo sempre vai questionar Deus. O diabo sempre vai questionar a promessa de Deus. Pare de ouvi-lo.
Ah, pastor, mas o diabo também fala a verdade. Eu sei, embora seja pai da mentira, o diabo também fala a verdade. Esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. É uma mulher possessa de demônios falando acerca de Paulo e Silas em Atos 16. Eu pergunto, Paulo e Silas eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Então o espírito maligno estava falando a verdade. Por que Paulo se irritou? Por que Paulo rejeitou? Presta atenção, porque uma verdade vinda do diabo não serve para a sua vida. Não se deixe guiar pela voz do inimigo. Eva ouviu, viu, tomou, comeu o que não deveria ter comido. O resultado disso está no versículo 7. Aqui a dispensação da inocência é quebrada. Os olhos de ambos se abriram e aí reconheceram que estavam nus. É nesse momento que a dispensação da inocência é quebrada. A partir de agora, o homem é responsável direto por seus atos, por suas decisões e atos. Quais são as consequências disso? O homem toma conhecimento do bem e do mal, e a partir do conhecimento do bem e do mal, ele sabe quando está certo e quando está errado. Pastor, aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, elas não sabem sobre a verdade do evangelho, elas não sabem o que é certo e errado. É errado. Romanos capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz que aqueles que sem lei morreram, sem lei serão julgados, e aqueles que sob a lei morreram, sob a lei serão julgados. Aí Paulo diz que Deus estabeleceu em todos os homens a consciência que testifica a favor deles ou contra eles. Ou seja, o homem recebeu senso de conhecimento do bem e do mal. A queda lhe fez perceber quando está certo e quando está errado. Segunda consequência do pecado, a perda da comunhão com Deus. O Senhor vinha todo dia ao jardim, mas agora Deus aparece no jardim e Adão não aparece para a reunião. De modo que o Senhor brada e pergunta: Adão, onde estás? A comunhão foi rompida. A comunhão foi rompida de tal modo que Adão sabe que não tem como comparecer diante de Deus. Houve ruptura. E essa quebra de comunhão se estende no capítulo 3, versículo 23 e 24 de Gênesis, quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Diga comigo: Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Agora diga comigo assim: isto não foi castigo, foi proteção. Se o irmão analisar bem, Deus expulsa o homem do jardim, e a Bíblia Sagrada diz, versículo 22, para que também não coma da árvore da vida e viva para sempre no pecado. O Senhor tira o homem do Éden para o homem, já que agora ele conhece o bem e o mal, ele pode ir à árvore da vida e comê-la e agora viver para sempre em estado de pecado e corrupção. Então o Senhor estabelece: é melhor que ele morra com a oportunidade de ser resgatado do que viver para sempre sem chance de salvação.
Diga comigo: morrer com Cristo, repete, morrer com Cristo é melhor do que viver sem Cristo. Morrer com Cristo é melhor do que viver sem Cristo. Deus expulsou o homem do jardim porque a comunhão foi quebrada. A partir daí, o espírito do homem está sujeito à condição de morte, ao estado de morte. Paulo diz aos Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. 6:23. A partir daí começa a se cumprir o que Deus havia dito: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A quarta consequência da queda é a perversão da natureza moral do homem. E essa perversão chega num nível, nós vamos passar lá. Essa perversão chega num nível que o Senhor diz assim: eu me arrependo de haver criado o homem. Ei, quem nós pensamos que somos? Presta atenção, o que eu vou dizer é ofensivo. Ele não se arrependeu de criar o porco, ele não se arrependeu de criar o lobo, ele não se arrependeu de criar cachorros e gatos, mas ele diz: eu me arrependo de haver criado o homem. A queda trouxe um nível de perversão moral tão grande que Gênesis 6 diz que a iniquidade da terra atingiu os céus. A terra se encheu de iniquidade. E a partir daí, o homem se torna escravo do pecado. A Bíblia diz em João 8, versículo 33: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Presta atenção: escravo não faz o que quer, escravo faz o que o seu Senhor determina. Se o homem é escravo do pecado, ele não obedece à sua própria vontade, mas o pecado deturpa a vontade do homem. Para isto Cristo morreu, para quebrar as cadeias do pecado. Por isso Paulo diz, Romanos 6,14: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Diga comigo: o pecado não terá domínio sobre mim. Repete: o pecado não terá domínio sobre mim. Coloque a mão no seu peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor, todas as algemas, todas as cadeias, qualquer vício que ainda me aprisiona, eu te digo, pode quebrar, pode romper, eu sou teu. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dar glória a Deus. Consequência da queda: o homem perde a sua capacidade e inteligência. E sobre Eva, quais foram as consequências sobre Eva com a ruptura da dispensação da inocência? O Senhor diz: aumentarei grandemente a tua dor da concepção. Tua gravidez vai ser um incômodo. Tua gravidez vai ser inquieta, e com dores darás à luz filhos. O que faz os estudiosos entenderem que o parto não era doloroso, ou não era para ser doloroso. E não é por acaso que a ciência diz que entre as dores às quais o homem pode submeter-se, a dor do parto está entre as 3 piores, ficando apenas da dor de queimadura. Eu disse outro dia num congresso de mulheres: imagina um homem ganhando neném, ficaria paraplégico,
não ia voltar a andar nunca mais. É que Deus criou a mulher com uma estrutura óssea e uma capacidade incrível. Eu disse nesse congresso, é como se o homem fosse, o homem é um carro de luxo, um Cadillac, um diplomata, mas a mulher Deus fez como uma Ferrari conversível. A estrutura óssea dela se ajusta ao processo da gestação, gente. Isso é um fenômeno. E depois que a criança nasce, a estrutura óssea inteira se acomoda ao seu padrão. Ah, fala sério, você ainda não aplaudiu Jeová pelo que eu estou falando? Isso é fenomenal. Quem tem a sua mãe viva, levante a mão. Você tem a obrigação de dar um buquê para ela essa semana. Querido, quando eu consigo imaginar minha mãe com 1,52 m, ela pesava, minha mãe era magérrima, deu à luz em parto normal, a um menino pesando 4,8 kg. Isso não é um menino, isso é um bezerro. Eu disse para minha mãe um dia, eu nasci quase do seu tamanho. Está lá na certidão de nascimento, 56 centímetros. Ela com 1,52 m? Nasci quase do tamanho dela. E o Senhor diz assim, como consequência do pecado, em dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e tu te sujeitarás a ele. Não adianta o movimento feminista se revoltar contra o princípio da coroa da criação sobre o homem. Isso é um princípio bíblico. O homem é quem tem que entender e agir como coroa e não como chapéu. Mas esse é um princípio bíblico. A dispensação da inocência foi quebrada. Adão foi expulso do Éden. O primeiro fracasso da humanidade tem efeitos que chegam a nós. O pecado de Adão no Éden reflete em toda a criação, em toda a humanidade. Não é por acaso que Davi diz no Salmo 51, eis que em iniquidade fui gerado, versículo 4, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Pastor, eu quero entender Apocalipse, não Jardim do Éden. Você só pode entender a importância do paraíso que Deus reservou para os salvos, se você entender o paraíso que Ele preparou para a humanidade. Você só vai valorizar o paraíso da eternidade se você compreender exatamente onde Adão e Eva desprezaram o paraíso que o Senhor lhes havia dado. A dispensação da inocência foi quebrada, mas eu vou concluir dizendo: é aqui, no final da dispensação da inocência, que Deus faz a primeira promessa de um Salvador. Adão peca, Eva peca, pelo orgulho. O Senhor estabelece a sentença, mas olhando para a serpente, Deus diz: da semente da mulher, Gênesis 3,15, da semente da mulher eu trarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Não ouvi, quem é ele?
Repete, quem é Ele? Jesus. Ele é o varão que esmagou a cabeça da serpente. A promessa de salvação e resgate. Fica de pé, por favor. Saímos da sala da inocência, saímos do Éden. A imagem e semelhança de Deus disponibilizada a nós foi deturpada pelo pecado. Mas apesar de termos saído do Éden, Deus preparou o céu. Vamos caminhar. Na próxima semana eu dou sequência. Mas eu quero orar contigo agora e você vai dizer: Senhor, eu quero comunhão contigo, como no Éden. Eu quero me relacionar contigo, eu quero conversar contigo. Diz para Deus: o Senhor pode ir lá em casa tomar chá com torrada comigo? O Senhor pode ir lá em casa tomar chimarrão comigo, tomar um cafezinho da tarde? Diga para Deus: o que eu não posso é viver sem a tua presença, viver sem esta comunhão. Soberano Deus, nós queremos comunhão contigo, comunhão íntima. Resgata-nos, Senhor, resgata-nos, que a nossa relação contigo seja tão íntima, que nós nos sintamos caminhando no jardim, numa relação pessoal com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.